Pessoal, Antônio Brum pega a maioria de nós gremistas de surpresa ontem com uma entrevista coletiva na Arena. Tudo partia para uma espécie de anúncio, ou pelo menos alguma esperança no torcedor que está angustiado por uma boa contratação, mas a palavra do título deste vídeo e da thumbnail, onde fala em refúgio, é mais ou menos o que eu senti que resume ontem a entrevista coletiva de Antônio Brum, que ela simplesmente poderia não ter acontecido. Eu vou tratar um pouquinho com você sobre isso, então roda a vinheta. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rodrigo. Galera, a palavra refúgio, como tá aqui na tela, aquilo que sobra, que é posto de lado ou que não é escolhido, geralmente por ter menos qualidade. A entrevista coletiva ontem de Antônio Brum, ela nos trouxe uma certa esperança de que poderia vir algum anúncio ou alguma promessa que ele havia feito que no dia 30 seria feita. Isso há alguns dias lá atrás em outra coletiva dele que ele também não foi nada bem. Então ele começa a coletiva com uma cara um tanto quanto preocupada, eu diria, ou até mesmo tentando se justificar. Nessa entrevista, ele se alongou muito no assunto do Gustavo Nunes, o garoto da base que o Renato tinha feito uma exposição do empresário, o empresário rebateu. E ele foi citar que, na verdade, a imprensa ela é muito utilizada para valorizar certos jogadores e certos passes de jogadores, mas o assunto que de fato a gente queria realmente saber era sobre contratações. E era por isso que a gente entendia que ele estava abrindo aquela entrevista. E aí ele começa a ser questionado quanto a isso. E ele faz uma autocorreção em relação à entrevista anterior, dizendo que, na verdade, quando ele falou dia 30, ele não lembrou que janeiro tem 31, que ele queria, na verdade, é dizer que 31 fechava a janela europeia e que aí o Grêmio teria mais possibilidade de negociar com alguns jogadores. E aí por que eu coloco como refúgio o título desse vídeo e que eu acho que realmente nos preocupa muito mais em relação ao que nós já estávamos preocupados, é o fato de que o Grêmio, então, pretende negociar com aqueles jogadores que não conseguiram fechar com outros clubes. Ou seja, não tem jogador que queria vir para o Grêmio. Pelo menos não na pauta do Grêmio. Jogadores que estavam negociando com outros clubes e que não conseguiram, ou porque não estão performando muito bem lá na Europa, ou porque simplesmente os clubes não tiveram algum tipo de interesse neles, esses são jogadores que podem vir para o Grêmio. O Grêmio seria uma espécie de consolação para esses jogadores, e não um destino primário em que esses jogadores gostariam de atuar pelo Grêmio, ou quem sabe fazer uma história em um local diferente, construir uma nova história, procurar por uma Libertadores. Não, são jogadores refúgios, jogadores que sobraram, que foram colocados de lado ou que simplesmente não foram escolhidos, geralmente por quê? Porque tem algum problema, por ter menos qualidade. É o caso de, por exemplo, Aboubakar. Aboubakar é um jogador que, se ele vir para o Grêmio, foi porque ele sobrou, foi porque ele foi posto de lado pelo Besiktas ou porque ele não foi escolhido por nenhum time da Inglaterra. Então, a palavra refúgio resume muito bem aquilo que a gente realmente está por esperar na Arena. E Antônio Brum deixou muito claro que nessa entrevista que o Grêmio está talvez procurando alguma outra peça, mas que o foco é esse ataque, esse atacante, esse centroavante. O time do Grêmio está extremamente limitado e a gente sabe disso. Esse time do Grêmio é completamente insuficiente para Libertadores. Soares era o pulmão desse time, era o cara que metia gol e que motivava a maioria dos jogadores. A gente tem um jogaço contra o Juventude hoje e eu me arrisco a dizer que vai ser um confronto duro para o Grêmio. A gente está enfrentando o Juventude do Roger também. E eu acredito que o Renato Gaúcho, pois é, esse que até então está, de certa forma, amenizando as contratações, porque ele sabe a pressão que existe em cima da direção e que se a direção não fizer bons anúncios, a torcida realmente vai pegar muito no pé da direção. Essa direção, eles estão andando no fio da navalha. Então, realmente, se não vir alguém de certo valor e que a palavra refúgio justifica muito bem essa entrevista do Antônio Brum, eu acho muito difícil vir alguém que de fato faça um grande impacto na torcida, porque grandes jogadores e aqueles que realmente fazem a diferença já estão em novos clubes, já renovaram seus contratos e não teriam a possibilidade de vir para o Grêmio. Vai ter que ter realmente muita criatividade, até porque tu tirar alguns jogadores bons
bons de outros times é quase que impossível. Leia-se Gabigol, por exemplo, que o Grêmio passou pela análise, mas nunca tentou, justamente porque são valores altos. Então, torcida do Grêmio, eu, assim como vocês, eu tô angustiado. Aquela entrevista não precisava ter acontecido, só que eu não posso botar a culpa 100% no Brum, porque eu sei que passam por outras pessoas também uma entrevista do Brum. Não é simplesmente ele, hoje eu vou lá falar com todo mundo, e aí ele decidiu por conta própria. Então, essa direção, ela realmente tá nos deixando muito preocupados. E se Renato Gaúcho não tiver resultado, podem ter certeza absoluta de que as contratações e a falta de jogadores vai ser a principal desculpa ou até justificativa de falta de resultados. A gente sabe que o Renato Gaúcho, ele não tem um contrato com o Grêmio, ou melhor dizendo, multa rescisória. Então o Grêmio pode demitir ele, assim como ele pode pedir para sair. Ambas as partes acertam só valores do salário mensal ali que tinha para receber e deu, tá ok. Tá, ele nunca fez isso, eu sei. Realmente nunca fez isso. Mas se a água bater na bunda, a torcida vai querer alguma mudança, a direção vai estourar no treinador. A direção vai tirar o Renato. É óbvio, isso já aconteceu antes. A última vez em que o Grêmio caiu lá em 2021, o Renato pediu para sair. O Grêmio tinha perdido lá uma Copa do Brasil pro Palmeiras, que era um grande time, e o Renato saiu. O Grêmio foi rebaixado depois naquele ano. E aí, mais tarde, né, o Renato volta para colocar o Grêmio de novo na primeira divisão, mas a gente sabe que alguém vai estourar, e aí o treinador é sempre a primeira opção. Então, torcedor do Grêmio, assim como vocês, eu tô muito preocupado. Bom, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho, as notificações, sempre que sair um vídeo novo, vocês já vão receber em primeira mão, ficar sabendo o que está acontecendo com o futebol e com o nosso tricolor. Eu vou nessa, valeu e eu fui!